Quando nós lemos Romanos capítulo 8, nos versículos 1, 2 e 3, nós encontramos duas leis espirituais eternas. Nós já ouvimos falar em libertação. Há lugares em que as pessoas inventam até mesmo um culto chamado culto de libertação. Um culto não pode libertar ninguém desta lei espiritual, a lei do pecado e da morte. Isto é o que Deus disse desde o princípio. No dia em que pecares, morrerás. Ou no dia em que dela comeres, morrerás. Isto é, quando o homem vive por si mesmo e se alimenta de si mesmo e da sua própria palavra, dos seus próprios pensamentos, ele vive numa lei chamada lei do pecado e da morte. E assim, tudo que ele fizer procederá desta lei, porque procede de si mesmo. Há uma grande revelação e crescimento espiritual quando percebemos que Cristo fez na cruz, quebrando a lei do pecado e da morte. Como Cristo quebrou a lei do pecado e da morte? Como nós podemos entrar em comunhão com Deus Santo, puro, justo e eterno, sendo nós pecadores, vivendo sobre a lei do pecado e da morte? Isto está escrito da seguinte maneira. Romanos 8, 1, 2, 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Portanto, a lei do pecado e da morte foi terminada com a morte de Cristo. Pois o que está falando da lei do pecado e da morte é a morte espiritual, é a separação de Deus, é a falta da vida de Deus nos homens. Então, nenhuma condenação há para os que estão onde? Numa denominação religiosa ou organização? Em algo feito pelo homem? Ou em determinada reunião da igreja? Não. É para quem está em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação? É porque a lei do Espírito da vida, isto é, em Cristo Jesus, é a ressurreição de Cristo. Ela nos liberta da lei do pecado e da morte. Então somos livres do pecado e da morte espiritual, porque passamos a ser regidos pela lei da vida, a lei do Espírito da vida. Quantos crentes compreenderam que a libertação é pela lei do Espírito da vida? Não se pode fazer uma reunião exclusiva para a libertação. A libertação é em Cristo Jesus, através da crucificação e morte de Cristo, pois o versículo 3 diz e explica o que aconteceu ali na cruz. Porquanto que for impossível a lei, isto é, a lei que foi estabelecida por Moisés, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Como que Deus condenou? Através de Cristo. Jesus foi condenado na carne pelo pecado. Então, ele é a oferta, o cordeiro que tira a lei do pecado e da morte. É nele que nós somos livres por toda a eternidade. Por isso, o capítulo 8 de Romanos começa: nenhuma condenação há.
mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por isto, o grande segredo do Evangelho o chamado é para entrar em Cristo. Porque nós temos uma mente religiosa e pensamos que vamos entrar numa igreja ou entrar num templo feito por mão humana. Vamos entrar num templo feito por Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz. E assim, nós entrando neste templo espiritual, não feito por mão humana, mas feito pela obra de Deus, nós temos um Cristo que é espírito de vida. Um Cristo espiritual, como ele apareceu a João no primeiro capítulo de Apocalipse. E ele disse: eis que vivo, tem as chaves da morte e do inferno. Eis que vivo pelos séculos dos séculos. Portanto, este homem está vivo e viverá e vive eternamente. Nele nós podemos viver e sermos livres do pecado e da morte. Portanto, medite nisto para que você tenha força e poder espiritual e nada possa te separar desta obra, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode nos separar deste amor de Deus. Ele nos deu o Filho e nós que estamos no Filho, que o recebemos, nós o temos. E nós que estamos nele não sofreremos nenhuma condenação, porque estamos realmente livres. Por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Liberta da lei do pecado e da morte. As pessoas pecam não é porque querem pecar, é porque tem a natureza do pecado. A ave voa porque tem a natureza para voar. Assim como nós vamos ter o leite através de vaca, de ovelhas, nós vamos ter algo espiritual através de Jesus Cristo, algo eterno. É porque a natureza condiz e produz aquele tipo de vida. Nós não podemos ensinar animais como se fossem pessoas, porque eles não têm a natureza. Somente os que creem e que entram em Cristo Jesus é que podem experimentar esta liberdade numa nova vida, que é chamada a vida eterna. Por isso Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que vida? A vida espiritual de Deus, que é a vida de ressurreição de Cristo. Por isso, ao chamar Lázaro para fora da morte, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição de Lázaro é a nossa ressurreição, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus libertou-nos da lei do pecado e da morte. Aos olhos de Deus, todos os pecadores estão num túmulo, mortos, enterrados. Mas quando nós ouvimos o Evangelho e Jesus dizendo: vinde a mim, nós vamos a Ele. E nele nós temos esta lei espiritual, a lei do Espírito de vida. Então não há nenhuma condenação para nós. Amém.